Boa tarde, estamos aqui outra vez, continuando, né? Nós paramos na questão do alimento que o Senhor deseja que o seu povo coma. O alimento que cura, o alimento que restaura, o alimento que muda o caráter, o alimento que transforma a pessoa de dentro para fora. E que não é só um momento em que ela vai lá no culto e que ela recebe aquela glória e depois ela volta para casa e ela continua a mesma coisa. Não é isso que o Senhor quer. O Pai quer curar as suas ovelhas. Então, continuando aqui, olha o que o Senhor está falando. Está para chegar o dia, diz o Senhor, em que farei brotar um renovo justo da família de Davi, e ele será rei e governará com justiça e sabedoria, e no seu reino a justiça se espalhará por toda a terra. Os teólogos de plantão, né, vão dizer e vão confirmar que aqui ele está falando de Cristo. Essa é a descendência de Davi que vai trazer o renovo justo. Irmãos, Jesus já veio, Jesus já morreu naquela cruz, ele já ressuscitou. E ele já estabeleceu a justiça completa do Pai. E o que ele espera de nós? Que nós sejamos essas pessoas que vão estabelecer a justiça, os descendentes de Cristo, aqueles que vão estabelecer o governo justo de Jesus. Aí algumas pessoas vão dizer, mas não vai ter justiça, isso só vai existir quando Jesus voltar. Mentira! Jesus espera e ele vai vir buscar uma igreja curada, uma igreja santa, pura, imaculada, irrepreensível. E assim é que Jesus quer que o seu corpo esteja. E é assim que Jesus vai vir buscar o seu corpo, cheios de justiça, cheios de integridade. E aí sim ele vai governar sobre nós. Então, olha o que o Senhor está dizendo para nós. Esse renovo, esse ramo justo que Jesus, que o Pai, né, enviaria, somos nós, o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor. Então, o que o Senhor espera de nós? Que nós sejamos essas pessoas. A palavra diz que toda a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Então, nós pastores devemos curar os filhos, trazer o entendimento de que nós somos filhos. Se nós não temos uma consciência clara de que nós somos filhos, nós não manifestamos a glória de Deus. E aqui ele segue. Vai ser exatamente nessa época que, quando alguém fizer uma promessa ou um juramento, não dirá, juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito. Em vez disso, dirá, juro pelo nome do Senhor, que trouxe de volta os israelitas da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou, para morarem em sua própria terra. Irmãos, o Senhor quer fazer isso no nosso país, o Senhor quer fazer isso na sua vida individualmente, como o corpo de Cristo. Isso daqui não é só uma suposição, não é só uma ilustração de uma história que aconteceu ou que vai acontecer. A Bíblia não é uma ilustração. A Bíblia é a palavra de Deus revelada, é a vontade de Deus revelada. Isso aqui é um tesouro escondido, é um tesouro secreto. Isso o Senhor está dizendo que o Senhor vai... Olha o que o Senhor vai fazer. O Senhor vai reunir quantas famílias destruídas, quantas famílias afastadas uns dos outros, por tantas situações, por tanta mentira e por tanto engano. Porque as pessoas querem viver esse lugar de engano. As pessoas não querem ser confrontadas nas suas debilidades. E é esse o tipo de alimento, como eu disse na aula anterior, no áudio anterior. O alimento que o Senhor quer dar para o seu corpo vai fazer isso, vai confrontar, vai te tirar do lugar de inércia, de paralisia. E vai te levar aqui, para morar em sua própria terra.
Isso não é uma história, isso daqui é a verdade, é o que o Senhor quer fazer. O Senhor quer estabelecer o reino dele na nossa vida, no nosso país. E ele fala aqui, ó, o meu coração está quebrado por causa dos falsos profetas. Todo o meu corpo treme, eu ando aos tropeções, como um bêbado e vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Aqui, irmãos, é Jeremias que estava falando isso. E Jeremias, ele estava com o coração quebrado porque ele via o povo sendo enganado. Sabe, assim, ó, os profetas, irmãos, do Senhor, eles são homens íntegros, são homens puros, homens sinceros, homens genuínos, cheios de verdade. A profecia, ela não está relacionada com os desejos e vontades dos nossos corações. A profecia está relacionada com isso, está relacionada com a palavra. A profecia é uma palavra revelada. Um profeta que não revela uma palavra de Deus não é um profeta. Então o povo está cambaleando, o povo está se perdendo por causa de falsas profecias, de falsos profetas. E eu tô aqui hoje para te dizer, existem verdadeiros profetas. Existem pessoas que estão realmente dentro do quarto, clamando a Cristo, em intercessão, em jejum, em oração, em lágrimas, em choro, em pranto. O Senhor estava falando, eu vou destruir vocês, a minha ira está contra vocês, mas se vocês obedecerem, eu vou salvar vocês. Obedeçam, vão para a Babilônia, fiquem lá, sirvam a Babilônia, vivam suas vidas. Mas eles não queriam obedecer ao Senhor, porque eles achavam e consideravam que as coisas, que estar ali, era o que eles deveriam viver. Então, muitas vezes, Jeremias aqui está falando isso. E muitas vezes nós vivemos isso. O Senhor nos manda fazer algo, o Senhor nos ordena algumas coisas, o Senhor nos dá algumas direções, e a gente acha, a gente considera que aquilo que a gente quer é melhor do que o que o Senhor está nos instruindo a fazer. Eu sofri muito antes de eu começar a gravar esses áudios, porque há muitos anos eu venho sendo tratada pelo Senhor intimamente, profundamente, sozinha eu no meu quarto, ouvindo o Senhor dizer, e eu tinha muitas crises no meu coração, mas Senhor, as pessoas não vão ouvir, mas Senhor, como que vai ser? Eu ficava tentando dizer para o Senhor só está errado. Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer? Como que as pessoas vão ouvir uma mulher sozinha, com 2 crianças? Quantos conflitos existiam na minha alma? E eu busquei pastores, viu? Busquei sacerdotes, busquei pessoas para me ensinar, pessoas para me dar direções, pessoas para me dizer o que fazer, porque era tantas revelações e tantas direções que o Senhor estava me dando, e eu queria dizer para o Senhor que não era assim que era para ser feito. Que primeiro eu precisava do conselho de um homem, que primeiro eu precisava de conselho de pessoas, mas o Senhor me dizia, vai lá e fala que eu estou te mandando falar, vai lá e diz o que eu estou te mandando dizer, e eu acho que assim, eu tenho certeza que assim era que Jeremias se sentia. Assim é que somos nós. Eu imagino assim, ó, quantos profetas, quantas pessoas têm palavras de Deus em seus corações, mas elas acham que elas precisam ouvir os homens. Porque senão você é rebelde. Já ouvi muitas pessoas dizerem que pessoa que não tem um sacerdote é rebelde. Que profeta, eu já ouvi muitas coisas, eu vou me reservar o direito de não dizer tais coisas que eu queria dizer agora. Mas vamos aqui para a palavra, porque eu não estou aqui para expor minha alma, estou aqui para expor o que o Espírito me mandou dizer. E agora eu quero chegar na parte que toca nos pecados dos pastores, porque é o que o Senhor está dizendo, os olhos do Senhor estão vendo. O Senhor me disse, eu vejo. E muitas vezes eu dizia, Senhor, eu não vou fazer isso, Senhor. Não nesse sentido, mas eu dizia, Senhor, será mesmo? Eu tinha dúvidas, eu tinha conflitos, Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça?
E o Senhor falou aqui, ó, essa terra está cheia de adúlteros. E por causa da maldição de Deus, a terra chora. As pastagens estão secas, porque os profetas fazem o mal e usam seu poder de maneira errada. Então, olha só o que o Senhor está falando. Por causa do adultério. E a gente pode dimensurar, irmãos, porque a gente não está falando de coisas naturais. Porque o adultério na carne já começou no espírito há muito tempo. As pessoas não compreendem o que significa adultério diante do Senhor. Adulterar não é só... Jesus disse que se você olhar com um olhar impuro para uma mulher, você já cometeu adultério com ela. Então, quantas pessoas, quantas ovelhas e pastores adulteram uns com os outros nas suas almas? São adúlteros nas suas almas. Eu quero pontuar isso, porque quando o Senhor falou isso comigo, eu não tinha entendimento nenhum da palavra, eu não tinha discernimento de nada. E eu buscava o conselho do Senhor, Ele falava comigo sobre adultério. E, irmãos, eu não estava numa condição de adultério. Eu estava num lugar assim, ó, de secreto, de oração, de jejum. Mas eu buscava alguém que falasse a minha alma. Eu estava cansada espiritualmente, emocionalmente destruída, estava num processo terrível. E eu parei e eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Porque como eu não sou adúltera? Eu tô aqui sozinha, sem ninguém, como eu tô em adultério? Eu estava em adultério porque eu me rendia emocionalmente aos homens. Eu me rendia emocionalmente aos pastores, aos líderes. Eu queria que eles viessem e curassem a minha alma, mas era uma dependência emocional deles e não de Deus. Era uma dependência emocional completa dos homens. E é isso que o Senhor está falando em relação ao adultério. Quantos de nós não saímos de uma condição completa dependência dos homens? Aí você conversa com um, conversa com outro e eles falam na sua alma. Isso é adultério diante do Senhor. É um adultério. E aí a gente pode seguir na questão natural mesmo, que é o adultério do sexo, da pornografia, de infinitas coisas que hoje a gente vê, né? Tem tantos pastores hoje lutando contra isso, contra a pedofilia, contra tanta coisa, e isso é maldade diante do Senhor, e isso acabou com a paciência do Senhor. O Senhor está irado conosco. E olha o que o Senhor está falando, a terra chora, nossa terra chora, o mundo chora. O Senhor parou as igrejas, vocês não veem isso, pastores, vocês não veem que o Senhor parou os seus movimentos. O Senhor parou o que vocês dizem que é igreja, para vocês voltarem para o lugar secreto. O Senhor parou o que vocês pensam que é igreja e não é coisa alguma, porque a igreja de Cristo, ela não está dentro de 4 paredes. A igreja de Cristo está vivendo o amor, o perdão, a misericórdia, a compaixão, a generosidade. Nunca mais deixem as ovelhas do Senhor. Então vão e busquem as ovelhas que estão perdidas da casa do Pai. As ovelhas que se perderam, elas precisam ser restauradas, precisam ser curadas, precisam ser libertas. Então esse é mais um recado do Senhor para você.